Bom, a gente está aí reunido, não é? Devem chegar alguns outros aí retardatários no decorrer da caminhada da gente. O pastor Galdino aí. Cortou o cabelo, pastor? Ficou bonito, ficou elegante. Em breve eu vou estar fazendo isso, viu, irmão? Vou estar raspando a cabeça. Olha, Estevão, vamos raspar logo. É. Eu perguntei ao meu barbeiro, eu disse a ele, cara, o que, é que você acha? Passa a máquina zero e a navalha. Pastor, ainda dá para o senhor aproveitar algum tempo de cabelo. Daqui a pouco tempo não vai ter jeito, você vai ter que fazer isso mesmo. Né? Fica estiloso. Né? Não, a questão é a seguinte, se eu fizer... Não, mas aí, se eu fizer isso, passar a navalha, eu vou entrar na academia, vou ganhar músculo, vou fazer uma tatuagem com a sarça ardente. O que vocês acham? Aí vai ficar legal, né não? E a gente cria o clube da moto. Pronto. Não é não? Vamos lá. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês, hoje dentro do tema que a gente tem trabalhado, e o nosso tema tem sido sabedoria bíblica para a vida, né? E um tema que eu quero tratar com vocês hoje é sobre a soberania de Cristo em todas as áreas da vida. Esse tema, não é, a soberania de Cristo sobre todas as áreas da vida, parece uma coisa assim, numa estante, uma coisa que não é aplicável à vida, mas na realidade essa ideia da soberania de Cristo, ela é aplicável a todas as coisas, né? Aplicável à nossa vida, aplicável ao nosso contentamento, aplicável às nossas esperanças, aplicável à maneira como a gente se conduz em meio a essa vida, nos mais diversos papéis que a gente vem a ocupar. Então, fica o desafio para a gente pensar um pouco sobre isso. Não sei se vou concluir o tema hoje, né? Se não concluir, afinal de contas, eu quero trabalhar sobre a soberania universal de Cristo, a transformação radical que isso opera na vida do crente, a renovação da mente do crente diante dessa realidade da soberania de Cristo sobre todas as coisas. E pensando sobre isso, vá abrindo a palavra de Deus em dois textos. O texto de Mateus, no capítulo 28, e o texto de Efésios, no capítulo 1, verso 22 e 23. Então, Mateus 28, o verso 18, e Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. Dentro desse aspecto da soberania bíblica para a vida, essa ideia de Cristo como soberano sobre todas as coisas, sobre aquele que tem o nome sobre todo nome, e sob cujos pés estão também todas as coisas, aquele pelo qual todas as coisas foram feitas e para quem todas as coisas foram feitas também, deve nos levar então a uma postura na nossa vida, deve nos levar a uma maneira de viver, mas na realidade é um desafio radical, porque Jesus ele não se torna apenas um mestre religioso, uma figura histórica importante, mas ele é o Senhor do universo. E isso envolve a nossa própria vida, a nossa família, os nossos anseios, o nosso trabalho, os nossos projetos, né? Então, Mateus 8:28 diz assim: Jesus aproximando-se, ou 28:18, perdão. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos ler o texto todo, até o verso 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Algumas considerações antes de irmos para Efésios 1:22. O Senhor Jesus diz que toda a autoridade, né? O que isso envolve? Envolve não apenas uma autoridade, alguém pode dizer assim, toda a autoridade foi dada ao general fulano sobre os exércitos do país. Toda a autoridade foi dada, não é, a fulano de tal para governar um país. Toda a autoridade não é uma autoridade circunscrita a um espaço sobre algumas pessoas ou sobre algum aspecto. Ele está falando toda a autoridade, ele está dizendo uma autoridade que abrange todas as coisas. E quando ele fala no céu,
e na terra ele está falando dos dois aspectos da criação, a criação inferior e a criação superior. A criação superior, ela não é relatada na Bíblia para a gente. Ela ocorreu nos 6 dias, do mesmo jeito que a criação inferior, onde Deus criou os anjos e todas as ordens angelicais, onde o Senhor criou todos os espíritos, onde o Senhor criou todas as coisas no mundo incorpóreo, né, no mundo celestial. E Jesus tem autoridade sobre todos esses seres, mas Jesus também tem autoridade sobre todos os seres na criação inferior. E nessa criação inferior estão todas as coisas materiais e também aquilo que é imaterial, que envolve a nossa alma, não é? O inferno faz parte da criação superior. Os próprios demônios fazem parte da criação também superior, que foram criados como anjos e hoje são anjos caídos, né? Jesus tem toda a autoridade sobre tudo isso. E um ponto que a gente pode parar para pensar mas ele não já tinha toda a autoridade, porque foi ele que criou todas as coisas e ele é Deus? Nesse aspecto aqui do texto de Mateus 8:28, Jesus falando como homem, ele diz que a ele, o segundo Adão, Jesus homem, foi dada toda a autoridade. Então, a autoridade de Cristo sobre os céus e sobre a terra não é apenas a autoridade daquele que criou todas as coisas, mas é a autoridade do Cristo homem que conquistou todas as coisas por meio de uma vida perfeita e que pagou, não é, o preço que os homens deveriam pagar para terem relacionamento com Deus, e ele conquista como homem o lugar de primazia diante de todas as coisas, acima de todas as coisas. Os aspectos que vêm posteriormente, eu não ia falar sobre isso, mas olhando para o texto deu assim aquela, não vou passar por cima disso não, e por isso mesmo talvez eu não consiga concluir o que queria hoje. É que o Senhor Jesus então traz consequências dessa ideia de ele ter toda a autoridade. E que a gente tem então como uma ordem aqui, na realidade, no grego ele está mais como indo, a ideia de vivendo. Ele está trazendo o aspecto da autoridade de Cristo sobre todas as coisas como homem para os aspectos naturais da vida, ou seja, vivendo a vida, indo. Casando, tendo filhos, sendo solteiro, avançando numa profissão, conquistando espaços no mundo. Ele está falando aqui para os seus discípulos e eles vão continuar vivendo. O Senhor Jesus, ele havia sido morto, ele havia ressuscitado, mas ele haveria de subir aos céus dali a alguns dias. E subindo aos céus eles ficariam. Nós sabemos muito bem que estes discípulos eles haviam recebido o Espírito Santo no momento em que Jesus ressuscita e sopra sobre eles o Espírito Santo, para que eles aguentassem até que o Pentecostes viessem. E eles vão receber poder do Espírito para ir, e indo, viver o Evangelho nas suas inteiras e completas consequências. E eles fariam isso. Eles viveriam a naturalidade da vida. Eles comeriam, eles acordariam, eles dormiriam, eles trabalhariam, e eles pastoreariam, e eles se espalhariam de Jerusalém aos confins da terra, vivendo, fazendo relacionamentos, e nisso eles deveriam ter em mente que o Senhor ele tinha o nome sobre todo nome, e a ele tinha sido dado toda a autoridade nos céus e na terra, e eles estavam comissionados por esse que tinha toda a autoridade sobre os céus e toda a autoridade sobre a terra também. Por isso eles não haveriam de temer coisa alguma. Então, a ordem de Jesus em termos da vida natural que a gente vive aqui é sob a sua autoridade. E a gente chama esse texto de grande comissão como se fosse um apêndice, ou se fosse uma questão dada a alguns, e não é. Isso que a gente chama de grande comissão diz respeito à vida toda. Não é algo destinado para os apóstolos ou algo destinado para missionários que foram comissionados especialmente para ir a algum canto do mundo. Mas o termo que a gente usa hoje em termos de igreja reformada é missional, né? Uma vida missional é aquela vida em que nós entendemos que o Senhor nos comissionou aonde nós estivermos fazendo o que estejamos fazendo, vivermos para a glória de Deus, e conhecermos o nome do Senhor e tornarmos o nome do Senhor conhecido na terra. Isso
Isso envolve o motivo de termos filhos e criarmos os filhos, o motivo de casarmos, o motivo de avançarmos nas nossas profissões, escolhermos aquilo que haveremos de fazer. E ele vai dizendo, então, que nessa naturalidade nós vamos fazer discípulos, nós vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos discipular as pessoas, ensinando elas a guardar aquilo que o Senhor lhes tem ordenado, e viveremos assim. A igreja viverá assim, ela avançará até a consumação dos séculos. A vida da igreja hoje não pode ser diferente, claro, resguardado o tempo, os desafios do tempo, mas ela, digamos assim, em termos de profundidade, enraizamento, propósito, objetivos, ela é a mesma vida em todos os tempos e em todos os lugares. Um cristão do período do século XVI, ele deveria viver o mesmo propósito, com os mesmos objetivos que nós vivemos hoje. Um cristão daqui a 50 anos é a mesma coisa, e alguém aí no período dos pais da igreja é o mesmo propósito. Enfim, nós somos um povo sendo conduzidos à consumação dos séculos e submissos a esse poder, a autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Indo a Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23, nós vemos um texto correlato a este, que fala da autoridade do Senhor Jesus. Nós poderíamos ler também Colossenses, né, que também trata disso, mas eu vou ficar no texto de Efésios, que diz assim no verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O Senhor pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Cristo, homem, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés pela autoridade que lhe foi dada pelo Senhor, Deus e Pai, a ele como homem. Numa vida perfeita, numa vida de santidade, numa vida de propósito, numa vida cheia de testemunho, o Senhor Jesus então submeteu todas as coisas debaixo dos seus pés, se tornando então aquele que dirige a vida da igreja. E dirige a vida da igreja não havendo ninguém nem nada acima dele. O texto diz assim, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Perceba, a mesma coisa, foi dada toda, e agora para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ou seja, não há ninguém que possa, nem nada que possa ocupar os nossos propósitos, os nossos objetivos, que não seja os propósitos e os objetivos de Cristo. Agora, se nós formos sinceros, e a gente precisa ser, porque o Senhor nos conhece como somos, será que Cristo está no topo de todas as coisas no que diz respeito à minha vida? Essa é uma questão a ser colocada com sinceridade diante de nós, do nosso coração, a fim de nos avaliarmos. Como assim? Em todas as coisas que eu realizo, o nome de Cristo está sendo colocado como aquele que deve receber glória. Eu avalio em termos de louvor, de exaltação, o nome de Cristo antes de tomar as decisões simples da vida. Lembra que a gente falou indo? E essa ideia é de caminharmos, vivermos, trilharmos a vida nos mais diversos aspectos. Ele tem um nome sobre todo nome, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele submeteu todas as coisas para ser aquele que promove as nossas ideias e as nossas esperanças. O lugar para onde a gente vai, as decisões que nós tomamos, o propósito que temos, os planos que traçamos, eles estão todos colocados diante de Cristo, entendendo que Ele é aquele que deve operar em nós o querer e o realizar. Ou seja, as vontades, elas precisam estar submetidas a essa autoridade de Cristo. Os propósitos precisam estar submetidos a essa autoridade de Cristo. Ou seja, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, precisa estar submetido. E entrando então nos pontos que eu separei para pensarmos, o primeiro deles é esse senhorio universal. Cristo não está com toda a sua autoridade, ou tem toda a sua autoridade, tem o nome sobre todos e submeteu tudo
no que diz respeito apenas à igreja. Todas as coisas estão submetidas a ele. Esse é um senhorio universal. Pensemos em toda a criação material, como a gente chama, a criação inferior, e pensamos em toda a criação imaterial, a criação superior. Tudo está submetido aos pés de um homem. Já estava submetido aos pés da segunda pessoa da Trindade, juntamente com as outras duas pessoas. Agora, Cristo, o homem, também submete todas essas coisas materialmente aos seus pés. Pense no próprio adversário de nossas almas, submetido aos pés de Cristo. Ele colocou a serpente sobre os seus pés. Ele pisou-a. E quando a gente está pensando numa serpente, não pense numa víbora, numa cobra, numa jararaca, numa jiboia. Pense mais em termos de um dragão. Apocalipse vai pintar a antiga serpente como um dragão. Um dragão que busca submeter o povo de Deus ao seu terror. A parábola, aquela imagem da mulher com o seu filho fugindo do dragão, que abre a boca e quer devorá-la. Cristo coloca esse dragão sob os seus pés. Ele submete. Não é São Jorge que faz isso não, viu? É Cristo. Ele pisa o dragão com a sua cabeça gigantesca. Pense, por exemplo, é muito interessante a gente ver literatura de fantasia ou os filmes que são elaborados a partir dela. Naquela trilogia do Hobbit, na saga de O Hobbit, você tem o grande dragão Smaug, que ele submete toda uma vila, uma cidade ao seu poder, e ele é terrível. Ninguém é capaz de submetê-lo. Agora pense em algo muito mais poderoso. Cristo sozinho pisa-lhe a cabeça e submete-lhe. Deus colocou todas as coisas embaixo dos seus pés e, portanto, Cristo reivindica a autoridade sobre todas as coisas. Isso significa que não há área no mundo que Cristo não possa dizer isso é meu. Não há área no mundo espiritual que Cristo não possa dizer isso é meu. Não há um planeta, uma estrela, uma areia que gire no cosmos que Cristo não possa dizer isso é meu. Não há uma área da nossa vida que Cristo não possa dizer isso é meu. Portanto, nós precisamos dizer assim que a nossa vida inteira ela é uma vida diante de Cristo e, portanto, ela é uma vida separada para Cristo. E isso nos leva a uma compreensão que nós precisamos ter, desfazendo uma compreensão errada que foi criada na vida da igreja. Em termos de vida diante daquele que tem autoridade sobre todas as coisas, não há como nós dizermos que há algo secular e algo sagrado. Se criou na mente da igreja categorias de vida. O que diz respeito à vida religiosa, então, está sob a autoridade de Cristo. O que diz respeito às minhas decisões da vida aqui, trabalho, estudos, então ele me dá licença poética para fazer o que eu quiser. Isso não existe em termos bíblicos. Cristo, ele tem autoridade sobre todas as áreas. E, portanto, para os crentes que vivem diante dos olhos de Deus, não há coisas que não sejam santas. Há nada que Deus não deva considerar sagrado. E nenhum aspecto da nossa vida pode estar diante de Deus como secular. Não há divisão entre o sagrado e o secular no reino de Deus. Porque o reino de Deus abrange todas as coisas e todos os lugares. E o reino de Deus já chegou com Cristo. Cristo inaugura e a pregação de Cristo é: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. A igreja ela é colocada mais ou menos como os embaixadores, não os de Sião, aqueles da música, não. E eram bons, ainda existem, por acaso, com a nova versão. Mas nós somos colocados como os embaixadores do reino. Os embaixadores, em termos ali daquele período, eram aqueles que iam adiante do exército romano, com a bandeira de Roma,
Lembra, a bandeira de Roma era uma águia, né? Com a águia, e eles iam com a bandeira de Roma dizendo a autoridade romana está chegando. E para eles, vejam só, para eles César era Deus. Para eles César era Deus. E portanto eles vinham dizendo, olha, o Deus que está, né, comandando a terra está chegando e vocês precisam se submeter. Porque se vocês não se submeterem, o seu exército está vindo atrás e vai arrebentar com tudo. Os embaixadores, eles eram enviados assim. A igreja era enviada à frente da vinda do grande rei, e César é ninguém diante da autoridade de Cristo, era ninguém diante da autoridade de Cristo, um falso Deus. Afinal de contas, ele era um mero homem. Quando o pastor Brivaldo está pregando em Romanos, avalie o texto de Romanos como uma carta que Paulo escreveu para os romanos, ou seja, para pessoas que habitavam onde estava o trono daquele indivíduo que se dizia Deus homem. E o capítulo 1 de Romanos, ele apresenta ali a questão da falsidade da idolatria dos homens, o desvio da lei de Deus, né? E ali ele está apresentando uma oposição ao próprio César, quando ele diz que transformam a imagem das coisas criadas em Deus. Ele está fazendo uma oposição ao próprio César, e naquele período o César que estava ali era Calígula, né? Ele estava, depois de Nero chega, e Calígula está fazendo uma série de loucuras. E há uma defesa de Calígula dentro do Império Romano, filosófica, e Paulo ele escreve a carta dizendo: vocês são completamente diferentes disso, vocês não se envolvem com nada disso. E dentro desse aspecto da carta que Paulo escreve aos romanos, ele ali apresenta, na realidade, uma resistência cultural, uma resistência à cultura através do senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor, Cristo tem toda a autoridade, e ele nos chama a uma resistência cultural, porque existe o inverso. Existe uma resistência cultural ao Evangelho. Uma resistência cultural ao Evangelho. Vejam só, por quê? Porque a gente é muito claro para nós que as ideologias materialistas, e vejam só, as ideologias materialistas a gente pode chamar dentro delas também o marxismo, né? Está dentro das ideologias materialistas o evolucionismo, as psicologias e também o marxismo. Estão dentro do que a gente chama de materialismo, né? E dentro do materialismo ideológico político, que é o marxismo, você já viu algum país de esquerda se alinhar politicamente na defesa de Israel? Me digam. Tem algum? Por quê? Por quê? Já parou para pensar? Douglas Wilson ele tem um livro muito interessante que trata das grandes cidades que foram instrumentos para a fundação do pensamento ocidental. E aí você tem Atenas, você tem Roma, você tem Jerusalém. Essas são cidades sob as quais se ergueu o pensamento ocidental. O pensamento ocidental, ele, sendo Jerusalém essa última cidade das antigas, porque aí depois você também vai ter outras, como Londres, como Nova York, que também vão ser instrumentos. Por exemplo, o board onde se decide a evangelização do Brasil estava em Nova York e vem para cá. Mas antes disso, de Londres partiu as grandes campanhas das missões do século XVIII e do século XIX. Partiram de Londres. Então, a gente tem um pensamento ocidental partindo dessas grandes cidades. Mas Jerusalém, digamos assim, é o ponto fulcral aonde é batido o martelo acerca
do pensamento judaico-cristão. E nessa cidade nós temos ali o que nós chamamos a fundação do pensamento, que vai então basear toda a nossa cultura, a cultura judaico-cristã. Por que então as ideologias marxistas são contra Jerusalém ou são contra Israel? Porque se o Estado judeu cai, simbolicamente cai juntamente com ele um pensamento judaico-cristão. Basicamente isso. Você tem o islamismo entrando na Europa e conquistando tudo, né? Por outro lado, você tem um pedacinho de terra do tamanho de Sergipe preservando um pensamento no meio de estados teocráticos. Se isso cai, é como se dissessem assim, porque veja, Londres já caiu, Nova York já caiu, né? As cidades europeias já caíram. Você tem um último bastião de pensamento judaico-cristão erigido firmemente. Então há todo um simbolismo jogado aí. A gente derruba isso. Isso é cultural e isso é contra. Eu não estou dizendo aqui que Israel é o povo de Deus. Esqueçam isso, tá? Isso é a maior balela. Essa é a teologia mais chula, é a teologia mais rasa, é a teologia mais furada que existe. Israel não é o povo de Deus. Israel não é o relógio de Deus. Vimalgo estava maluco quando idealizou isso. Qualquer um que diga, olhe para Israel porque Israel aponta o final. Esqueça esse negócio. Esqueça, tem nada a ver. A igreja de Deus é uma igreja gentílica, formada de judeus e gentios. Não existe um plano especial para Israel. Existe um único plano, que é Cristo Senhor, que veio salvar a sua igreja. Ponto final. Quando Israel disse assim, caia sobre nós, né? E sobre os nossos filhos o seu sangue, isso conduz Israel a todo tipo de sofrimento que ele viveu durante os tempos e toda a luta que ele ainda vive hoje. E com isso eu não estou sendo antissemita, pelo contrário, na minha veia corre sangue sefradita. Eu não sou antissemita, muito pelo contrário. Fui a Israel e quero voltar de novo. É espetacular estar lá. E há um apego natural nosso a esse país e esse povo, porque é o povo bíblico. E não podia ser diferente. Nós sempre, enquanto eles defenderem os princípios judaicos, que são base para os princípios cristãos, nós vamos nos alinhar com ele. Mas isso não é porque eles são o povo de Deus, porque Deus só tem um povo. E o povo de Deus é a sua igreja. Ponto final. Não existe um plano B para isso. Israel no Antigo Testamento era a igreja do Antigo Testamento. Assim como a igreja no Novo Testamento é o Israel espiritual de Deus. Simples. A ideia, desses dias, que é uma ideia dispensacionalista, de deixados para trás, e aquele negócio de você vai ficar um grupo, vai ser salvo num segundo chamado, num segundo momento. Isso é teologia chula, é teologia ruim, ali quem não conhece a Bíblia direito e faz uma leitura sem vergonha das Escrituras. Ou não quer aprender as coisas como deveriam ser aprendidas. Mas há uma resistência cultural. Irmãos, a nossa cultura moderna, ela tenta constantemente dizer assim, mantenha seu Jesus fora dos seus negócios, mantenha o Senhor Jesus fora do trabalho, mantenha o Senhor Jesus fora da educação dos seus filhos, mantenha o Senhor Jesus fora da ciência, mantenha o Senhor Jesus fora e longe da tecnologia, longe das questões de governo ou da política ou do entretenimento, da mídia e das artes. Mantenha Cristo longe dessas coisas. É interessante, né? Eu me lembro uns anos atrás, um adolescente aqui da igreja, ele tinha assim uma capacidade de brigar pelas coisas e discutir as coisas na escola. Isso eu achei bem interessante. Eu me lembro que numa conversa com ele disse assim, cara, você precisa ler algumas coisas sobre a teologia pública, sobre a ação de Deus no teatro público. E como ele usa as pessoas nisso, vai lá. E eu estimulei esse jovem, ele foi estimulado por outras pessoas também. E é interessante, ele foi eleito vereador na nossa cidade. E tem feito um trabalho
muito interessante na Câmara de Vereadores como oposição a um estado de coisas mal feitas no nosso estado. Incrivelmente, há pessoas dentro da igreja que acham isso ruim. Vocês acreditam nisso? E vocês acreditam que nós, pastores, fomos acusados aqui de fazer campanha de púlpito para ele? Vocês viram isso acontecer alguma vez? Pois é, né? Mas sabe por quê? Isso é essa ideia de que Cristo deve ser mantido fora da política. Nós deveríamos ser os principais tribunos, defendendo o que é bom, belo, honesto, justo e verdadeiro. Fico pensando, imaginemos termos um pastor como Abraham Kuyper como presidente do Brasil. Ou então um Benjamin Franklin. Ou imagine termos Roosevelt. Imaginemos termos homens de Deus que pensam no bem do povo, praticando a justiça. A palavra de Deus nos aponta homens de Deus ocupando as cenas públicas, não é? Nós temos Neemias ocupando as cenas públicas, Davi ocupando as cenas públicas, e todo juiz em Israel ocupou uma cena pública. Os profetas ocuparam cenas públicas. Não é? Nós temos um estado de coisas nas Escrituras em que a verdade do Evangelho era propagada. É claro que vivemos num período, digamos assim, que a secularização ela tenta se firmar, mas nós dizemos assim, isso não existe, porque todas as coisas estão submetidas aos pés de Cristo. Não existe secularização. Ela tenta avançar numa mentira. Se você for à universidade, você, por exemplo, um amigo foi fazer o seu PhD, o seu doutorado com um PhD numa faculdade, numa universidade cristã, na África do Sul, uma universidade cristã. E ele foi fazer estudos interdisciplinares. Isso é quando você pega a teologia e você vai aplicar alguma outra área do saber humano, alguma outra área do conhecimento. Chama-se estudos interdisciplinares. E ele fez uma interface entre a teologia e as psicologias ali, e a faculdade dizia assim, é a faculdade cristã, mas ela dizia assim, não, você não pode fazer isso. Você quer tratar de psicologia em termos bíblicos? Isso não existe, isso não pode. Veja, a gente está falando de uma universidade cristã que está dizendo assim, as Escrituras, a revelação de Deus e Cristo não tem lugar aqui. Quanto mais numa universidade federal, ou numa UPE, ou em qualquer faculdade. Se você for até mesmo dentro do próprio Mackenzie, você vai encontrar essas cenas nos ambientes. Não dá para discutir o conhecimento científico com o viés das Escrituras. E nós dizemos assim, mas as ciências humanas, elas estão submetidas a Cristo, porque Ele tem toda a autoridade acima de todos os PhDs ou acima de quaisquer homens que tenham compreendido quaisquer aspectos do mundo. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, conquanto a ciência ela seja aqui e ali desmontada na medida que o conhecimento vai avançando. E como homens cristãos, irmãos, nós acabamos sentindo essa pressão, não é? No trabalho, quando somos empurrados a deixar a nossa fé de lado, somos levados a deixar as nossas crenças de lado e vivemos então a esquizofrenia espiritual, porque ora somos, ora não somos. E isso acaba sendo muito ruim, a nossa identidade é afetada, porque a nossa identidade ou ela é a identidade de Cristo ou ela é a identidade nenhuma. Nós viramos pessoas que são disruptivas, né, ou partidas, e nós não estamos inteiros. E na realidade Cristo nos fez santos para sermos o seu povo e sermos inteiros onde quer que nós estejamos, no trabalho, na universidade, na igreja, em conversas com amigos. Semana passada eu estava concluindo um curso, e nesse curso tinha várias pessoas. O ambiente era extremamente progressista, bem progressista.
No meu grupo de estudo, no meu grupo de trabalho, estava lá uma diretora da Rede Globo, estava o fundador da Natura, estava uma ministra do governo Lula, enfim, tinha pessoas assim, extremamente progressistas. E eu era o pastor naquele ambiente, né? E o tema que nós deveríamos tratar era sobre a governança corporativa do futuro. A governança corporativa do futuro. E nós tínhamos várias cenas em que nós deveríamos escolher a cena. E a cena escolhida pelo grupo foi: a governança do futuro é a governança que dá voz aos... Como é que foi o termo? Voz aos invisíveis. Ok, qual seria... um prato cheio para o progressismo, né? Um prato cheio para o progressismo. Eu tomei a frente. Eu comecei a falar do que seria uma invisibilidade, olhando para as Escrituras, né? E mostrando como... Comecei a falar como a vida, ela levada sem um propósito claro, e aqueles que têm o poder e o Estado, quando conduzidos a julgar que eles são a salvação das pessoas, isso causa ainda mais invisibilidade. E aí eu citei claramente isso, quando o pensamento judaico-cristão, ela valoriza o indivíduo. E eu disse assim, a fé cristã, ela fala de um Deus que morreu por cada indivíduo pessoalmente, e não por um grupo de pessoas. E eles pararam assim e disseram, é mesmo? Eu comecei a falar sobre substitutividade, sobre a morte substitutiva de Cristo. E comecei, e dizia assim, esse é um dos princípios do pensamento judaico-cristão. E nós precisamos voltar a defender essa ideia da valorização do indivíduo e não da valorização de um grande Estado. Chegamos a uma conclusão e eu fui escolhido no grupo para ser o relator do trabalho. E eu até disse assim, Simone, para Simone Tebet, tem que cortar esse negócio aí, porque eu estou citando nome de gente. Você deveria ser aqui a tribuna a falar, afinal de contas você é uma senadora. Ela disse, não, pastor, eu acho que você domina o assunto. Interessante, os progressistas, eles se dobraram a um argumento da nossa fé, ao pensamento judaico-cristão. Ou seja, nós não podemos simplesmente nos anularmos. Eu provavelmente, naquele grupo ali de cerca de 40 pessoas, que foram divididas em 3 grupos de trabalho, eu estava num deles, eu provavelmente era o único que defende o pensamento judaico-cristão, enquanto todo mundo gosta de vivê-lo, né? Todo mundo tinha iPhone, menos eu. Talvez eu fosse o único que tivesse essa compreensão. E talvez isso me levasse a me apequinar e dizer assim, opa, a maré vai para o outro lado, finge de morto. Ninguém me nota aqui. Não, mas Cristo nos chama a uma exposição. Como homens cristãos, irmãos, quando a pressão for sentida, nós precisamos tomá-la como um impulso para irmos adiante. A nossa fé não é algo privado, a nossa fé é pública. Por isso nós nos reunimos num culto público toda semana. Durante a semana, nós vivemos uma fé pública onde nós estamos, e vivemos uma fé privada nos nossos lares, cultuamos privativamente no ambiente da nossa família. Mas aonde nós nos reunimos no dia do Senhor, nós publicamos ou nós proclamamos uma fé pública, Cristo morto e ressurreto, que foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai, de onde há de voltar para julgar vivos e mortos. Nós declaramos isso publicamente, esse é o nosso manifesto. E isso não pode estar desconectado daquilo que vivemos e falamos, da maneira como pensamos. O tempo vai avançando e eu quero terminar em 7 minutos. E, como imaginava, eu fiquei no primeiro ponto. Era essa a minha ideia mesmo. Não avançar muito para poder mastigar um pouquinho mais. Eu sou daqueles que quando pegam um chocolate bom, e de vez em quando eu ganho um Lindt, né? Como se come um Lindt? Isso é uma heresia. Você bota o Lindt na geladeira, ele perde a sua cremosidade. Não, você
parte um quadradinho, um por mês, e coloca na boca. Aí vai levar uma semana derretendo na boca. Aí ele começa a não se morde um Lindt, você deixa ele derreter na boca. Aos poucos. Aí você não escova os dentes por 10 dias para sentir o sabor, né? A gente precisa aprender a digerir assim, derreter. Minha ideia é que você pense um pouco nisso, porque depois de amanhã você vai voltar para a cena pública. Você vai voltar para o trabalho. Você vai se encontrar com pessoas que não creem, com pessoas que não têm a sua fé. E como você vai lidar com essas coisas? Haverá decisões que você precisará tomar e elas vão, nessa resposta que você vai dar, declarar a sua fé ou vai ser uma declaração contra a fé que você diz ter. E nós precisamos de coerência. Uma vida sem coerência nos leva à loucura. Talvez por isso mesmo tenha tanta gente maluca hoje. Tanta gente vivendo crises emocionais, porque a vida se tornou incoerente. A coerência é algo que até mesmo Maslow dizia ser uma necessidade. O homem busca coerência, até Maslow colocou isso na sua pirâmide das necessidades. Nós precisamos de coerência. E acabamos vivendo de uma forma incoerente quando proclamamos algo e decidimos outra coisa. Quando com os nossos lábios proclamamos crermos assim e assim, mas a nossa prática diz que cremos de outra forma. Poitras é um dos filhos, né, de Van Til na teologia, e ele vai nos lembrar que tentar manter Cristo fora de qualquer área da vida já é uma violação de sua reivindicação de senhorio. Cristo não pode estar fora de nada na nossa vida. Cristo já está lá em sua autoridade, em sua presença, em seu poder. Ele tem toda a autoridade sobre os seus pés, foram colocados todas as coisas. Como você tem vivido e como você vai viver essas áreas, não é, da sua vida? Nos negócios, no trabalho, a educação. Meninos que estão aí na faculdade, ainda estão nas escolas, como vocês têm vivido a fé nesse ambiente? Como vocês têm declarado Cristo nesse lugar? E eu sei que esse não é um lugar fácil. Proclamar Cristo num ambiente hostil. Não é que vocês vão pegar um megafone, subir numa caixa de sapato e começar a falar. A maneira como vocês se portarão e as respostas que vocês darão às questões que surgirão no dia a dia, indo, é que deve impactar. E vai impactar mais do que um megafone em praça pública. É a vida na praça pública. Isso certamente terá os seus efeitos. Como nós vivemos diante da tecnologia e temos agora a revolução da inteligência artificial, não é? Isso pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Como nós podemos ser criativos nesse aspecto de um atributo comunicável de Deus, o Deus da criação comunica de sua criatividade, não ex nihilo, mas uma criatividade limitada, ou a criatividade da transformação a nós. E o seu povo deveria ser o povo mais criativo da terra. Como você na área de tecnologia pode ser criativo para a glória de Deus? Pare para pensar um pouco. Será que Deus não lhe chama para estar na cena pública? Por que não? Pense, avalie. Daqui a pouco eu brinco com o Tiaguinho e digo assim, meu senador. Aí ele diz, mas eu ainda sou vereador, calma lá. Eu digo, pensa alto, meu filho. Meu senador, aí ele brinca com ele assim. Quem sabe você que está agora aqui sentado não vai ser, nos próximos anos, alguém que vai se assentar e ocupar a tribuna municipal, estadual ou federal. A gente precisa disso. De gente que esteja pronto a pagar um preço. No entretenimento, a gente deixou essa área da vida nas mãos dos ímpios. Eu gosto
É um dos meus 3 autores, talvez 5 autores prediletos. N.D. Wilson. N.D. Wilson escreve de maneira maravilhosa, mas ele não só escreve livros que envolvem aspectos teológicos, ele também cria desenho animado, e tem no Netflix desenhos animados dele, e também é roteirista de séries. House of David é uma série que está na Amazon Prime. N.D. Wilson é um dos roteiristas dessa série. Tem suas questões, claro, porque ele não é o único. Deve ter lutado bastante para manter uma coerência, né? 5 pedras, 5 gigantes. Né? Mas, bom, se tornou uma literatura de ficção e fantasia, conquanto fundamentada na verdade histórica, né? Mas está lá no entretenimento. A mídia, as artes. Vivemos um tempo em que o belo foi quebrado. E se você for aos grandes museus do mundo, você vai ver cada bobagem. Outro dia eu vi uma cena gravada, né? Um camarada pegava lá uma havaiana e pregava na parede. Ele fez isso antes das pessoas chegarem. E as pessoas chegam lá e ficam olhando, como se fosse uma obra de arte. Tiram foto, uma havaiana na parede. Né? Você pode pegar um guardanapo sujo, que você comeu uma pizza e botar na parede, as pessoas vão ficar ali olhando, que obra maravilhosa, né? A gente vê cada bobagem, cada loucura. A gente precisa de pessoas que avancem nas artes para declarar a beleza, a simetria da criação de Deus. Não é? O que eu quero dizer, como nós lemos em Efésios, e ele pôs todas as coisas debaixo dos pés. Nossa vida está aos pés de Cristo. Nós somos o seu corpo. Somos a plenitude daquele que enche todas as coisas. E nós precisamos declará-lo aonde quer que estejamos. Façamos o que façamos. Amém, irmãos. Pode perguntar. Pode falar. Pode. Não sei se tem microfone aí, né? Porque o povo... Não, mas o problema não é a gente aqui. O problema é o povo lá. Que é transmitido e gravado. Deixa chegar, Moisés. Tá. Pode ser pergunta, pode ser um comentário, né? Só não diga uma heresia, né? Nesse ponto de a gente anunciar Cristo através do nosso trabalho, lembro-me que eu participei de uns eventos com o Sebrae, Feira do Empreendedor. Então fui a vários estados divulgando meus negócios, que isso era interessante para o Sebrae. Lembro-me que lá em Maceió, uma repórter do SBT fez uma entrevista comigo. Aí nessa entrevista ela perguntou qual era o segredo do meu sucesso, qual a minha inspiração e como é que se deu aquilo tudo lá do meu negócio. Eu por 3 vezes citei o nome de Deus. Ela falou assim uma coisa que eu não esqueço até hoje. Ela disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar Deus um pouco de lado e vamos seguir com a entrevista. Pode ter, olha, fique certo, eu fiquei sem saber por onde recomeçar. Mas eu disse, olha, vai ser difícil porque a minha vida foi toda pautada por milagres. E eu não faço nada, nem tenho nada, sem a presença de Deus. Então não tenho como falar sem Ele. Como deixar Deus de lado? Aí eu vejo que pessoas deixam. Como vocês sabem, eu participei de algumas outras licitações, outros tipos de negócio. E apesar de vencer algumas, porque fiquei de fora? Por causa do nome de Cristo. Então a gente que tem negócio, vive nesse mundo corrupto, caído, tem que ter muita coragem para viver o Evangelho como somos chamados a vivê-lo. Importa agradar a Deus e não aos homens. Obrigado, Moisés, é isso mesmo.
Desafio imenso. E a gente tem que estar atento, né? Porque há portas assim que parecem ser muito boas e no final das contas são verdadeiras armadilhas, né? E a gente tem que ter discernimento, coragem para dizer não a determinadas coisas. E talvez um elemento que possa nos ajudar nisso é perguntarmos assim: isso me ajudará a cumprir o propósito principal de Deus, que é glorificá-lo, ou isso me afastará desse propósito? Essa proposta vai propiciar que o nome do Senhor seja mais conhecido, ou isso não possibilitará que o nome do Senhor seja conhecido? Num segundo momento, isso me afasta mais dos meus papéis na minha família como rei, profeta, sacerdote, como pastor da minha casa, ou isso me aproxima mais do meu papel de pastor da minha casa? E aí a gente toma decisões. Como Deus será mais glorificado? Quando as coisas são boas ou más, é fácil escolher. Mas às vezes nós temos coisas que não são tão claras. E a gente precisa fazer essas perguntas. O que proporciona mais glória ao nome do Senhor? E aí a gente toma uma decisão, não pautada em quanto a gente vai ganhar, ou enquanto o nosso nome vai ser conhecido, mas enquanto o nome do Senhor será glorificado. Essa é a vida do crente. Nelson, por favor. Eu tenho alguns pontos para discutir, questão de aprofundar mais e aprender, mas... Claro. Enquanto as mulheres não descerem, escolhe aí os... Não, é isso aí que eu estou dizendo. Você falou de en passant sobre a questão de Israel, sobre relógio de Deus, a gente até ouviu isso recentemente de púlpito, e foi aqui na igreja. Algo que teria, mas não é esse o ponto. Falou sobre magistrado civil aí, e questão da posição da igreja em relação a isso. Está anotando estudo, Está anotando não, estudo? Não, está aqui. Isso é uma mente prodigiosa, isso não é uma cabeça, isso é um computador. Tu sabe que eu sou cearense, né? Meu boné não cabe na minha cabeça, né? No negócio não, sou de Pernambuco mesmo. Com relação ao magistrado civil, beleza, e a única dúvida seria com relação a conciliar a questão sacerdotal, no caso pastoral, explicitamente, não membro da igreja. Acredito que devemos estar no meio mesmo. Posso responder essa? Não, deixa eu fazer tudo, aí você escolhe. Ixi, aí eu vou perder. Não, você tem memória boa também. Tem. Tem. É questão do magistrado. É porque a vida do pastor, ela é como vida de cachorro. 1 ano vale 7 anos. Por isso que a gente envelhece e perde a memória. É mesmo. Tu é mais novo que eu, tá muito mais acabado. Claro, sou pastor. É verdade. Aí tem essa questão da igreja e a cultura, que nós deixamos de mão tudo, inclusive tudo nasceu dentro da igreja, a universidade e tudo mais, e nós abrimos isso aí, né? As maiores universidades nasceram da igreja. E a ausência atrevida, né? Toda ausência atrevida, nós abrimos mão disso. Isso estamos colhendo o que plantamos, isso é a lei da semeadura, como dizem por aí. Mas o que eu tenho maior dúvida com relação ao que foi mencionado é sobre aquela questão da África do Sul, que você mencionou, de um colega que foi para lá e tentou conciliar a Bíblia com a psicologia. Eu tenho um pé atrás, talvez 4 pés atrás, com relação à psicologia, por conta do seu nascedouro. É algo que nasceu contra o cristianismo, algo que afronta o cristianismo em tudo que está. Nós temos realmente pessoas da igreja que são psicólogos, pessoas que defendem, pessoas que não só advogam, como propagam a questão da psicologia, mas a minha dúvida maior é como que há dentro da nossa igreja, da nossa denominação, dos nossos seminários, algo voltado para este viés, para essa vertente de psicologia, que na minha ótica é completamente contrário à palavra de Deus, inclusive é a palavra de Deus que cuida da alma, que cuida do psique e não a psicologia. Essa seria a dúvida. Depois a turma disse que eu que sou duro. Nelson, você está coberto de razão. E quando eu falei dos estudos lá, deixa eu esclarecer aqui, quando eu falei dos estudos interdisciplinares, ali não era uma convergência com a psicologia. Ele ia fazer exatamente o oposto. Era mostrar como existe esse abismo entre as psicologias e a verdadeira psicologia, né? A verdadeira psicologia como aquilo que trata a psique, né? A psique como um dos termos neotestamentários para a alma, né? E, na realidade, as psicologias elas nascem no viés do materialismo. A gente vai ter o materialismo evolucionista em vários aspectos, né?
o materialismo evolucionista em termos políticos e econômicos, que é o marxismo, o materialismo natural, que envolve a evolução das espécies, no caso, o darwinismo. A gente tem um naturalismo religioso, que é o espiritismo, que envolve evolucionismo também. E a gente tem um naturalismo, digamos assim, materialista, ou do físico, do indivíduo, que são as psicologias. Ela nasce de vieses e de bases completamente opostas às escrituras, né? As psicologias, elas negam o pecado, elas negam a necessidade de um redentor, elas negam a necessidade de mudança da alma e novo nascimento. E por si só elas são diabólicas, elas são opostas, não é, à palavra de Deus. Então, de fato, um dos grandes problemas da igreja do século XX, e a gente precisa compreender, a igreja, ela adentra o século XX dentro de uma onda liberal, não é? O liberalismo, ele assim vem como um tsunami na vida da igreja. A gente entra no século XX com a ideia de que a ciência, ela vai salvar o homem, né? A gente tem ali as revoluções industriais. A primeira revolução industrial acontece, e isso faz com que haja um avanço científico, e se proclamava, e na primeira década, que no século XX o homem ia descobrir a solução para a morte. No entanto, o século XX ele já começa com situações bem difíceis, né? Revolução Bolchevique em 17, no final da segunda década a gente já tem a Primeira Guerra Mundial, num conflito familiar, afinal de contas era todo mundo primo, né? Na Primeira Guerra Mundial, todo mundo neto ou filho da Rainha Elizabeth, ou da Rainha Vitória, todo mundo, né? E depois a gente tem a Segunda Guerra Mundial, e na realidade com a Segunda Guerra vem a arma de destruição em massa, né? A bomba atômica, e isso mostra que a ciência não foi capaz de produzir vitória sobre a morte, ela gerou mais morte. E isso traz uma profunda depressão no ser humano, e eles veem, a igreja não tem resposta, porque ela abandonou a fé, ela foi para o liberalismo. Quando eu estou dizendo a igreja, eu estou dizendo no geral, né? Porque o Senhor sempre manteve o remanescente fiel. E o remanescente fiel estava ali. A igreja vem para algo chamado neo-ortodoxia, é uma tentativa de voltar às bases da fé, que não são muito boas, mas finalmente a igreja ela retorna à fé. Há daqueles que se mantêm firmes e eles crescem, se desenvolvem, né? E a gente chega agora no século XXI, mas com um estrago feito. Os púlpitos eles foram psicologizados, as pregações foram psicologizadas, a vida, nenhum de nós aqui pensa fora da psicologia. Os termos que nós usamos, as definições que nós damos, acabam sendo muito psicológicas. Quando os termos, muitas vezes, eles precisam ser redimidos para dizer o que querem dizer pelas Escrituras. Pelas Escrituras. O que a gente fica pensando é porque as psicologias, em termos de trato humano, elas são oriundas do século XIX, né? E em todo o resto da humanidade, como é que se tratou a alma? Estava todo mundo doido, todo mundo metendo a cabeça na parede. Como é que as pessoas resolviam as questões de ansiedade? Como elas dormiam? Porque não existia nada disso. Eu não estou aqui apontando que os medicamentos não tenham o seu lugar. Eu não sou contra medicamentos, eles têm. Só tem um problema, eles não resolvem nada. Os medicamentos psiquiátricos não resolvem nada. Ninguém, eu aqui desafio você a me dizer alguém que foi curado com remédio psiquiátrico. Ele remedia, boa. Já diz, vamos aos termos, né? Remédio remedia. Cristo é a solução para os problemas da alma, ponto final. Não tem outra solução. Agora, nós temos cristãos que estão na psicologia. E há daqueles que são psicólogos cristãos e há daqueles que são cristãos psicólogos. O psicólogo cristão não nos serve. Agora tem aqueles que são cristãos psicólogos. E a fala que eu tenho com esses irmãos irmão, vai no poder que Deus te deu e causa um estrago no campo do adversário. Você é um espião avançado dentro do inferno, na barriga do Leviatã. E você tem que destruir
quimera de dentro para fora. Enfia a espada afiada de 2 gumes e rasga esse monstro. Porque, de fato, os cristãos psicólogos estão avançados lá. E ao invés dos ímpios irem às mãos de outros ímpios, eles acabam chegando a cristãos que, nos conselhos que vão dando como psicólogos, eles vão apontando caminhos que levam a Cristo, conquanto eles sejam impedidos de dizer tudo. Só que a questão é a seguinte: o conselho de psicologia, com cheiro de enxofre, cascos de bode e chifres, ele é contra só o cristianismo. Mas se você for outro dia na Fafiri, estava lá uma terapia de vidas passadas no curso de psicologia. Terapia de vidas passadas é espiritismo. Agora, se você for lá falar da mudança bíblica no trato das questões da alma, aí eles não vão deixar. Entende como a coisa é? Totalmente oposta ao pensamento judaico-cristão. Sobre pastores na política, deixa eu falar isso rapidinho, porque essa foi minha matéria na Comissão Executiva de 2019. Na Comissão Executiva de 2019, eu era relator de uma comissão e havia uma questão. A questão era a pergunta se pastores presbiterianos podem ocupar cargos públicos eletivos, ou seja, no legislativo ou no executivo, se eles podiam participar de eleição. A minha proposta como relator da comissão foi que os pastores que se lançassem ao pleito para cargos eleitorais, eles precisam se licenciar do Ministério Pastoral. Ponto. Exatamente, eu fui confessional, foi muito fácil para mim, né? É só ser confessional. Você se afasta do Ministério Pastoral e você se dedica àquilo. Você não vai deixar de ser pastor, mas como um cristão. Com seus princípios bíblicos, você vai se dedicar àquilo. E você não permanece no ministério pastoral. E isso não apenas no ato da diplomação, mas se você se lançar candidato, você tem que se licenciar. Essa foi a minha proposta, que passou em 2019 na Comissão Executiva, e é a proposta hoje que está valendo na IPB. É o que está valendo. Um pastor presbiteriano não pode se candidatar a um cargo eleitoral sem se licenciar do Ministério Pastoral. Qual foi a outra? A outra fala sua. A gente vai ter classe única de amanhã a 8, tratando desse ponto. A gente vai ter uma classe única. Quem vai dar essa classe é o pastor Macena. Particularmente, nós somos, eu, ele, Brivaldo, Marcelo, nós aderimos ao amilenismo. Eu sou um amilenista que flerta com o pós-milenismo em alguns aspectos, mas sou amilenista. Eu não creio na vinda do reino de Deus com o mundo vivendo um tempo de paz absoluta. Os pós-milenistas creem nisso, mas eu creio que o Senhor possibilita momentos específicos e locais específicos onde isso pode ser vivenciado como uma gota de graça. Todas as profecias sobre Israel já se cumpriram? Todas elas se cumpriram, não há nenhuma profecia de Israel a se cumprir. E as grandes questões que envolvem aquele fervilhar de Apocalipse envolvem tanto Israel, Jerusalém e a igreja do primeiro século, como a igreja de todos os tempos. Como a igreja de todos os tempos. Então a gente não tem uma profecia específica para Israel, uma profecia específica para a igreja. E Apocalipse ele não tá falando, porque os dispensacionalistas que são adeptos dessa ideia assim bem horrorosa, não é, de Israel como relógio de Deus, eles não fazem uma correta interpretação do modelo literário que é o texto de Apocalipse, que é um modelo profético. Então eles não fazem uma correta leitura porque eles interpretam aquilo de forma literal. Pois é, aí tem gente medindo o Eufrates, tem gente medindo quanto o Mar Morto está secando. E veja, isso é bobagem. Os mísseis, né, que o Irã lançou são estrelas caindo do céu. E eu vi isso essa semana, eu vi, Jesus, como a igreja está perdida.
perdida. Como a igreja está perdida. Eu gostei muito da fala do pastor Maurício, quando esteve aqui. Ele diz assim, né, irmãos, se nós queremos que Cristo venha, a gente precisa avançar nas missões. Porque tem muitos povos que ainda não viram. E a ordem é que nós avancemos para que todos os povos ouçam. A gente com isso vai dizer que Cristo não vai voltar amanhã? A gente não sabe. O Senhor Jesus pode voltar hoje ainda, amém, que Ele volte, não é? Mas a gente não precisa, nem tem que estar olhando para meteoro caindo, ou fazendo cálculos, para dizer que Cristo está voltando. E veja, se a gente for olhar, o mundo hoje está cheio de guerras, não está? Tá. Se você for para o primeiro século, tinha mais guerras no primeiro século do que hoje. Tinha mais guerras. Então, se for em termos de mais guerras, Jesus tinha voltado no primeiro século. Só não tinha televisão para mostrar. Nem internet, nem Instagram. Mas tinha mais guerras. Então, não vamos entrar nessa bobagem não, porque é bobagem. Né? Vamos viver no que importa. E sabedoria bíblica para a vida é indo. Vamos considerar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Não é? Alguém mais ia falar? Ali e depois o pastor. Eu vou encerrar com essas duas, tá? Pastor, a minha pergunta ela é bem básica. Como manter uma barba bela? Depois uma nossa, né? A minha e a sua são irmãs. Quase isso. Pastor, a minha pergunta ela é bem básica. Eu chamaria de primária, né? E de certa forma ela já foi respondida na pergunta que o Moisés fez, né? Obviamente que a vida do cristão ela tem que ser pautada em Cristo, né? A primazia de Cristo para qualquer coisa que a gente faça. Mas eu queria saber do pastor, em complemento à resposta que deu a ele, qual seria a forma mais clara para um cristão saber que um determinado projeto de sua vida está dentro da vontade de Deus, né? Colocando, claro, Cristo como o Senhor de todas as coisas. Já que a gente não tem Urim e Tumim para jogar, né? Seria mais fácil, né? Urim ou Tumim, aí a gente saberia. A gente precisa de discernimento, né, Ronaldo? E o discernimento não é algo que a gente compra numa loja ou lê num livro. A gente precisa que o Senhor nos dê. Claro que na medida que a gente aprofunda na palavra de Deus, o Senhor vai nos dando uma leitura de mundo, dos tempos e dos modos, né? De maneira mais firme e mais clara. Eu estava, uns anos atrás, com essa dúvida. Eu liguei para um pastor amigo mais velho, em prol de ter alguma orientação. Eu tinha saído de uma igreja e, assim, até novembro eu não tinha para onde ir. E, de repente, entre novembro e dezembro, surgiram 4 propostas, assim, de uma vez. Um era para o Espírito Santo, e eu já, como foi a última proposta que havia chegado, eu deixei de lado, eu digo, eu já tenho 3 aqui, já disse logo que não. Havia uma proposta para a primeira igreja de Goiânia, Augusto não estava lá ainda. Havia uma proposta para Manaus, para assumir uma igreja de um pastor que queria já se jubilar, um pastor amigo também, uma igreja que eu conhecia. E havia a proposta do Seminário Presbiteriano do Norte, né, para ir como capelão para o seminário. E eu fiquei assim, puxa vida, a igreja de Goiânia é uma igreja assim, querida, eu conheço os presbíteros de lá, praticamente a cada 2 anos eu vou pregar nessa igreja para casais, e esse ano eu já estive lá, e seria muito bom estar com aqueles irmãos. Fui lá, preguei na igreja, e foi muito bom o contato com eles. A igreja de Manaus era uma igreja também que eu tinha um relacionamento muito estreito, uma igreja querida também. E o seminário, eu fiquei naquela, puxa, só tem lugar que eu amo. E o seminário, eu já era professor de seminário, a casa onde eu me formei, e fiquei naquela dúvida. Eu liguei para esse pastor amigo, e ele disse assim, Vitor, se você for para Goiânia, vai ser uma bênção. Uma igreja grande, que tem um potencial de crescer, uma igreja que
sonha em desenvolver o aconselhamento bíblico, quem sabe ali um centro de aconselhamento bíblico na igreja, e você poderia criar isso, seria uma bênção ali para a região, sem dúvida nenhuma. Uma cidade onde tem um seminário, você poderia continuar ensinando. Se você for para Manaus, você vai substituir o Jaime lá na igreja dele, uma igreja também que tem influenciado, uma igreja muito boa, uma igreja reformada e tal. E você vai abençoar famílias nessas igrejas. Agora, se você for para o seminário, qual é o efeito disso em termos do nome do Senhor ser glorificado? Se você for para Goiânia, você vai abençoar famílias, os seus filhos. Se você for para Manaus, idem. Se você for para o seminário como capelão, você vai influenciar as próximas gerações dos pastores que estarão nessas igrejas, influenciando as famílias e os filhos dessas famílias. Aí eu decidi ficar no seminário, porque havia a perspectiva ou a possibilidade de eu realizar com menor tempo algo que é o objetivo da minha vida e da vida de todos nós, que é levar o nome do Senhor a ser conhecido. Então, as perguntas, Ronaldo, tem que ser assim, esse plano, essa proposta, me tira desse propósito ou me avança nesse propósito? Ela me mantém nesse foco ou essa proposta me afasta desse foco? Em termos práticos, ela vai me tirar tempo, ou enquanto estiver fazendo isso, eu estou promovendo a glória de Deus? Ou isso faz com que eu abençoe mais a minha família, ou que eu, de alguma maneira, não abençoe? Por exemplo, se tivermos aqui duas propostas, um que trabalha todos os domingos, e uma que você não trabalha nos domingos, mas o salário de que trabalha no domingo é 2 vezes o salário de quem trabalha. Qual é que a gente vai escolher? A tendência é essa aqui, né? Mas a gente tem que pagar um preço. A gente vai escolher aquela que privilegia a gente guardar o dia do Senhor. É claro que nem sempre isso é possível. Nós somos pais de família, aqueles que são casados aqui, os que são solteiros têm suas demandas, e a gente tem claro, buscar conselhos. Buscar conselho é sempre bom. Agora, veja, a gente às vezes vai buscar conselhos e os conselhos todos vão numa direção e a gente ouve esses conselhos e não eram os bons conselhos. Por quê? E aí avalie o seguinte: se os conselhos estão colocando na equação os elementos certos. Porque, por exemplo, ele pode falar do que é bom para você, do que é bom para a família, do que é bom para o... mas ele pode não colocar a glória de Deus na equação. E aí não valeu. Os conselhos vão todos ser errados, né? Tem um livro bom, tem um livro do Heber Júnior, né, que trata disso, tomando decisões segundo a vontade de Deus. Tem um livro também do Kevin DeYoung, Faça Alguma Coisa. Esse livro é um livro excelente também, que ele trata de decisões. Faça alguma coisa. Então ele diz assim: você não pode ficar parado, você tem que tomar uma decisão. Que decisão você vai tomar? Escolhas. Pastor Galdino, o senhor está parecendo aquele personagem de Os Guardiões da Galáxia, Drax. Reverendo Vitor, boa noite, eu acho, aos irmãos. Boa tarde ainda. Boa tarde ainda, né? Mas a minha questão é a questão política. Eu estou na IPB desde 1974. Poxa, eu não era nem nascido. Sua bênção. E a nossa igreja, meus irmãos, ela sempre teve uma posição conservadora, né, em questão política. E hoje, eu fui à reunião do Supremo Concílio, essa última agora, lá em Cuiabá, e eu já não tinha cabelo, e eu fiquei com a posição na fila que eu estava, né, de um presbítero que se levantou lá, induzindo os colegas a votarem num determinado político. E a minha preocupação, quando você colocou que é salutar hoje a gente ver pessoas, líderes de igreja, assumindo cargo eletivo, vereador, não deputado. Líderes, eu não falei líderes, os crentes. Os crentes, né, é salutar. Eu também concordo. Essa semana, aliás, uns 15 dias atrás, eu fui para a posse da Academia Cristã com o Reverendo Benevides, e lá eu
presenciei uma palestra muito boa com o jornalista Magno Martins, que foi do jornal do Diário de Pernambuco. E ele falou que essa polarização vai continuar em 2026, entre de um lado e de outro. Não é? Até que ponto, reverendo Vitor, não é, dentro dessa palavra que você nos colocou hoje, abençoada por Deus, a gente vai continuar, e se isso tem sido salutar, principalmente para a nossa denominação, porque a gente sabe que mesmo os dois lados têm falhas, têm equívocos, e tem membros dentro da nossa igreja que votam nos dois lados. E isso, né, pelo fato de muitos líderes da nossa igreja se posicionarem para um lado, isso eu acho que tem sido prejudicial ao bom andamento da igreja. Uhum. Eu acho que a gente como igreja deve falar dos princípios e não das pessoas, né? E em termos de princípios, a gente precisa observar as propostas, né? E uma coisa que é inadmissível para os cristãos, historicamente falando, é ele se alinhar à esquerda. Isso é inadmissível, porque a esquerda, historicamente, ela vem desse materialismo e ela é contra os princípios judaico-cristãos. Então, no seu nascedouro, as propostas da esquerda, elas já se opõem ao Evangelho. Então, isso seria inadmissível. Agora, também defender como messiânico, como redentiva a direita, isso é um grave erro, né? Porque há de suas falhas, como você disse, e a direita não é redentiva. Ela na sua proposta de Estado menor, de repente de um liberalismo na economia, isso não vai necessariamente trazer o reino de Deus. Pode. Não, o cristianismo não é uma ideologia. O cristianismo não é ideologia, ele é muito maior do que uma ideologia, né? Agora a gente precisa avaliar que ideologias elas se opõem ou elas tomam a direção. Gente, acabou, as mulheres chegaram. Desculpa aí, meninas, desculpa aí. Vamos, homens, tirar as cadeiras, porque o lanche chegou. Vamos lá.